Olá, eu falarei aqui brevemente sobre dissolução societária e apuração de haveres dos sócios. Se você estiver interessado nesse assunto, você pode entrar no site www.ceotreinamentos.com.br e ali você verá a minha apresentação completa. Ela é duradoura, você poderá também fazer ali as perguntas que você tem relacionadas a esse assunto. O que é essa dissolução societária? Nós temos duas formas, uma total e outra parcial. O que acontece? Quando ela é parcial, um sócio ele sai da sociedade. Mas ele sai da sociedade por qual motivo? Ele pode pedir para se retirar da sociedade, ou então ele é excluído dela, ele é expulso da sociedade, ou seja, isso daí acontece contra a vontade dele. Já no primeiro caso, não, ele é voluntário, ele que pede para sair. Ou então, quando morre, ele também sai da sociedade, ou quando ele tem uma incapacidade superveniente. Esses são os casos que mais acontecem aí na prática. Então, nessas situações, eu vou ter uma dissolução chamada parcial, corretamente, resolução da sociedade com relação a um dos sócios. E existe a continuidade da atividade empresarial. E essas dissoluções societárias, elas podem acontecer em sociedades anônimas de natureza familiar, mas geralmente acontecem junto às sociedades limitadas. Já na dissolução total, não vai haver a continuidade das atividades, porque a empresa vai ser dissolvida totalmente. Vão fazer o quê? Vão liquidar as dívidas que ela tem e depois aquilo que sobrar, o ativo que sobrar, eles vão partilhar entre os sócios. E isso eu estou falando na dissolução total. Porque na dissolução parcial acontece o quê? Aquele sócio que sai da sociedade porque ele pediu para sair, ou então ele foi expulso, ou no caso de morte, daí os seus herdeiros vão receber a sua participação que ele tinha na sociedade. Então, nesses casos, o que acontece? Vai ser feita uma apuração de haveres. Vão fazer uma avaliação da empresa, vão ver quanto ela vale, qual era a participação daquele sócio junto à sociedade. Então, ele irá receber aquele valor ou então os seus herdeiros. De que forma é feito isso, essa apuração dos haveres? Não vale aquilo que está lá no contrato social, aquele valor nominal que o sócio integralizou. E sim, busca-se o mais próximo possível da realidade o valor de mercado daquela sociedade. Existem métodos que são utilizados para avaliar uma sociedade, para avaliar uma empresa. É um trabalho científico que é feito com esta finalidade. Havendo discussão judicial, o juiz no primeiro momento ele vai olhar o que os sócios estabeleceram no contrato social, ali para que seja realizada essa apuração de haveres. Se não houver nada previsto, ou mesmo houver a necessidade da nomeação de um perito, o juiz vai indicar um perito judicial. É uma pessoa da confiança dele. Essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa será responsável por avaliar a empresa e as partes indicarão um assistente técnico para acompanhar o trabalho que vai ser realizado por esse perito, para lhe questionar se foi feita uma avaliação incorreta, se foi avaliado um bem que não pertencia à sociedade, ou então deixou-se de avaliar algum bem. No caso de retirada do sócio, ele não tem mais intenção de ficar na sociedade, então ele pede para sair dela. Já no caso de exclusão, o que acontece? Quando um sócio pratica uma falta grave, e essa falta grave pode afetar a continuidade das atividades societárias, então busca-se a sua exclusão extrajudicialmente, através de uma reunião ou assembleia, ou então judicialmente. É pedido, inclusive, poderá ser pedido uma liminar ao juiz para afastar o sócio da sociedade.
no caso de morte, se estiver previsto no contrato social que os herdeiros ingressarão para a sociedade, os herdeiros ingressarão. Se nada estiver previsto, as suas cotas serão liquidadas. O que isso quer dizer? Que os seus haveres serão apurados para que então os seus sucessores, os seus herdeiros, venham receber ali algum valor. É claro, vai haver o recebimento de valores quando o ativo for maior que o passivo, que no primeiro momento tem que ser pagas as dívidas da sociedade. Já no caso de incapacidade superveniente, a pessoa passa a ter um mal de Alzheimer e ela não consegue mais colaborar com os demais sócios para o desenvolvimento das atividades sociais. Então, nesse caso, ele também será excluído e serão apurados os seus haveres. Como eu havia dito, essa apuração de haveres não é aquele valor nominal que consta lá do sócio no contrato social. Por exemplo, pode constar lá no contrato social, com 3 sócios, um com 20%, outros 2 com 40%, que 2 deles com 40% têm um capital social de 40 mil reais, integralizaram 40 mil reais, e o outro 20 mil reais. Só que a sociedade ela é muito grande. Todo mundo percebe claramente que ela vale muito mais do que isso. Então, o que se busca não é aquele valor que está no contrato social, e sim vai ser feita essa avaliação. E conforme a avaliação for feita, o que será pago é o percentual daquele sócio. Então, digamos que o sócio que pediu para sair tenha 20% do capital social e a empresa foi avaliada por R$1 milhão. Então, o que acontece? Aquele sócio terá direito a receber 200 mil da sociedade. Então, o perito vai chegar à conclusão que a empresa vale R$1 milhão, ele tem 200 mil reais para receber. Tá, e agora, e se a sociedade não pagar? O que vai acontecer? Ele tem um título executivo, então ele vai executar a sociedade, vai penhorar os bens dela para buscar receber o valor que ele tem direito. E a sociedade terá ali a sua continuidade. Já como eu havia dito, no caso da dissolução societária total, a sociedade não vai mais existir. Então ela vai ser liquidada, como se houvesse uma falência. Porque na falência a sociedade também deixa de existir. Ali ela também não terá mais continuidade dos seus negócios. Então vai ser nomeada uma pessoa chamada liquidante. Essa pessoa vai ali procurar vender o ativo para pagar o passivo, e o que sobrar ele vai dividir entre os sócios conforme a participação de cada um deles na sociedade. De uma maneira breve, era isso que eu tinha a lhes dizer sobre dissolução societária e apuração dos haveres do sócio. E como eu havia dito no início, volto a repetir aqui, se você quiser ver a minha apresentação completa, ela é duradoura, vai durar aí algumas horas, você poderá acessar o site www.ceotreinamentos.com.br e lá ver a minha apresentação completa. E se tiver alguma dúvida, queira que eu esclareça a respeito desse assunto de uma maneira breve, o meu e-mail é, como está aí, robsonzanetti@robsonzanetti.com.br. Tá joia?